Olá, a partir de agora você acompanha uma conversa com o vice-presidente do Senado Federal, o senador Jorge Viana. E o nosso tema é um balanço desse primeiro semestre de 2015, abertura dessa 55ª legislatura, que começou num ambiente e decorreu assim o semestre inteiro de uma maneira totalmente diferenciada, principalmente na convivência entre executivo e legislativo, né, senador? Eu diria que a gente está vivendo um ambiente de mau humor generalizado, né? Nós tivemos as eleições com consolidação no processo democrático, mas também com muita tensão pós-eleição que se estendeu ao começo desse ano. Terminou que isso também veio para cá, somou-se a isso a um ambiente econômico muito ruim no mundo, que afetou o Brasil, e você também tem um processo de enfrentamento da corrupção no país, que suscitou também um ambiente de tensão, onde empresários presos, políticos questionados. Então, acho que um período muito tenso, uma quadra muito difícil, mas assim mesmo eu acho que deu para a gente trabalhar um pouco. E o desafio é como deixar a crise para trás, ou as crises para trás, e ver se a gente põe o país novamente no trilho, de voltar a crescer, ter uma menor inflação, ter uma melhor pauta legislativa. Esse é o desafio que nós temos terminando o semestre e pensando na volta em agosto. Mas eu acho que o ano vai seguir um ano muito duro e um ano difícil. Porque no meio de uma crise institucional, uma crise política, a crise econômica que trouxe para a pauta do Congresso medidas de austeridade, medidas difíceis. A gente viu, por exemplo, no ajuste fiscal, a votação do ajuste fiscal, toda medida provisória que vinha também implicava em algum sentido uma derrota para o governo, né? No fundo, é uma certa contradição, porque você tem uma pauta, que é uma agenda de um ajuste fiscal para se enfrentar a crise, mexendo com previdência, mexendo com abono salarial, mexendo com algumas questões importantes para os trabalhadores e que, de fato, estava tendo também algumas situações fora de época e algumas ultrapassadas e até alguns abusos. Então, algumas questões tinham que ser ajustadas. De certa forma, isso levou tempo, mas foi aprovado. Mas nós também temos pautas que estão trazendo aumentos que são questionados e, evidentemente, não vão se materializar, aumento de salários. Para o próprio judiciário suscitou uma discussão enorme aqui, termina que vai vir um veto, termina que depois tem que se discutir algo que substitua esse enfrentamento de vota-se e veta. E eu acho que nós todos temos que ter maturidade, temos que ter uma posição só, de tentar fazer uma agenda na Câmara e no Senado que não agrave mais ainda a situação, onde a gente possa, de fato, colaborar, melhorando, criando as condições para que o Brasil volte a ter crescimento econômico, que o Brasil preserve os empregos, que o Brasil tenha mecanismo de frear uma tentativa de retomada da inflação. Isso, às vezes, é difícil. Eu lamento que o Congresso ainda se influencie pelas corporações. Eu acho que nós temos que respeitar as corporações, mas essencialmente ter um compromisso com o país, com a opinião pública. Isso eu acho que está faltando esse equilíbrio. Essa crise que reverbera aqui no Congresso Nacional, nós estamos vendo agora a discussão de um controle externo do TCU. É um momento em que essa discussão chega justamente quando o Tribunal de Contas da União está questionando as contas do governo em 2014. Eu tenho uma posição muito crítica a essa posição do TCU. Olha, nós estamos vivendo assim, em algumas situações, o Ministério Público começa a querer virar prefeito, governador e presidente da República, saindo de suas atribuições, querendo interferir na administração, interferir na vida daqueles que foram eleitos pelo voto. Isso está errado, o Ministério Público está errado, também erra. Com o TCU a mesma coisa. Agora o TCU resolveu cobrar do governo da presidenta Dilma uma série de critérios, eles estão questionando 13 pontos, e aí dizem que é uma opinião técnica, mas se é uma opinião técnica, ela vem acompanhada de alguma posição política. E por que esse tipo de questionamento nunca foi feito no Brasil? A população sabe que as contas do Fernando Henrique ainda não foram aprovadas, que do governo do presidente Lula não foram aprovadas, então não é que a da presidenta Dilma pode ser rejeitada. Por que não se votou até agora as contas do presidente Fernando Henrique Cardoso? Porque o TCU não havia questionado como questionado agora. Não, mas não foi votado ainda. Não foi nem votado. Então tem falha do Congresso e acho que o TCU está fazendo aí 2 pesos, 2 medidas. E aí perde a razão. E aí justifica-se pensar num controle externo, o senhor acha?
o presidente Renan está propondo, e eu acho que tem validade, uma autoridade que seja uma espécie de consciência da lei de responsabilidade fiscal, não só naquilo que interessa ao executivo, mas aquilo que, para o parlamento também, parar de votar absurdos. Votar matérias que não têm provimento orçamentário, Entendi. Querer propor aumentos para quem já ganha bem e aí não dá aumento para quem não ganha tão bem. Essas situações, com dinheiro da onde, qual é o critério que a gente usa de responsabilidade fiscal. Então, acho que nós temos que equilibrar mais isso. Nessa crise mesmo, que termina contaminando o ambiente, a agenda do trabalho no Congresso, eu acho que tinha que ter uma conversa entre os chefes de poder, o presidente da Câmara, o presidente do Senado, o presidente do STJ, o presidente do Supremo, a presidenta da República, e as instituições trabalharem harmonicamente, como prevê a Constituição, encontrando mecanismo de separar os compromissos com o povo brasileiro, com o país, dos enfrentamentos que nós temos que fazer, combater a corrupção, é correto. Mas tem algumas situações que estão vindo que prende-se primeiro para ver se tem culpa depois. Isso não é cumprir a Constituição, isso é agir à margem da Constituição. E me preocupa. Então, acho que todos nós temos que dar todo o aval às instituições que queiram fazer o combate à corrupção, que queiram deixar o país melhor. Agora, não dá para algumas pessoas que compõem algumas instituições, seja delegado, promotor, juiz, de se arvorar justiceiro. Ou de se arvorar a querer trabalhar nessas instituições com uma carga ideológica partidária, como a gente vê alguns, inclusive nas redes sociais, comprovando que houve isso. Isso depõe contra um trabalho que eu acho que toda a sociedade espera, que o Brasil fique o mais livre possível da corrupção, que a classe política possa ter mais respeito da sociedade, porque somos nós que fomos eleitos. Mas, às vezes, nós não fazemos por onde ter o respeito da sociedade. Então, a reforma política tem que vir, eu presidi a Comissão da Reforma Política, vamos seguir o trabalho a partir de agosto, depois do recesso. O senador Romero fez um trabalho importante. Nas reuniões da comissão tinha sempre mais de 20 senadores, as reuniões eram à tarde, concorrendo com o plenário, porque eu vi a seriedade dos senadores que querem fazer com que a gente fortaleça a atividade partidária, que a gente resgate o respeito com a decisão do eleitor, ou seja, dos eleitos. Mas para isso, quem foi eleito, nós, temos que trabalhar para tirar o poderio econômico das eleições, fazer com que as eleições sejam menos judicializadas, mais transparentes e dar uma resposta para a opinião pública. Como é que vem esse trabalho da comissão? O que é que gerou o trabalho da comissão? Gerou essa cobrança que vem da sociedade. Em 2013 o povo foi para as ruas. Aí não se dá uma resposta. A reforma política é uma atribuição exclusiva de a presidenta Dilma, foi o Lula, foi o Fernando Henrique. Nada disso. É do Congresso a prerrogativa. Mas, por exemplo, tocou assim, financiamento de campanha, as coligações para as eleições. O propósito é de trabalhar com alguma sintonia com a Câmara. Porque não adianta nada se votar aqui e a Câmara não recepcionar. Não adianta nada a Câmara votar e o Senado não recepcionar. Nós estamos fazendo uma opção de tentar trabalhar o mais possível com lei ordinária, com infraconstitucional, quer dizer, com as leis, em vez de trabalhar com mudança na Constituição, que exige 2 votações no Senado, 2 na Câmara, com 3/5 de voto. É muito difícil aprovar uma emenda constitucional, uma PEC, como se chama. Mas fazer as leis ordinárias, fazer as reformas através de leis ordinárias, focado em 2 aspectos. Fortalecer a atividade partidária, por fim, as coligações proporcionais, por fim, o abuso do poder econômico nas eleições, moralizar essa história de partidos, combatendo os partidos cartoriais, para que nem todo mundo tenha acesso a fundo partidário, nem a tempo de TV, e ver se a gente definitivamente, se a minha expectativa, se a gente acaba com esse financiamento empresarial nas eleições, se a gente dá transparência ao financiamento das eleições, pelo eleitor, pelo fundo partidário, enfim, para que a gente possa ter eleições que façam uma festa na democracia e não que vire um caso de polícia ou de justiça. Eleição é a essência dessa conquista fantástica que o Brasil experimenta há algumas poucas décadas, que é a democracia. Senador, muito obrigada pela sua presença aqui no nosso programa. Agradeço a você que nos acompanha. Lembrando que esse é o programa Argumento, que você é nosso convidado a fazer sugestões e críticas ao trabalho da TV pelo 0800 61 2211, uma ligação gratuita. E quando você quiser rever esse ou outro dos programas, senado.leg.br/TV. Até a próxima.